pessoal. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam aqui para a nossa palestra também. Deveria já iniciar uma próxima, mas a gente vai fazer jus aqui sobre a na saúde. Vou me apresentar, depois o Thiago, e aí a gente passa para o Marcelo para a gente fazer um debate rápido aqui com vocês sobre esse tema. Bom, Marina Viana, sou engenheira, trabalhei quase 20 anos na GE, os últimos 15 em saúde, e saí da GE no ano passado, da GE Healthcare, como CEO para o Brasil, para montar uma empresa, que é a Nova Health Journey, que é para navegar e monitorar pacientes com doenças raras. Então, um nicho bastante específico, a gente faz todo o acompanhamento multidisciplinar do paciente e registra a evolução do paciente, a evolução clínica do paciente. Então, cada momento que ele vai tendo algum tipo de desfecho, a gente vai registrando esses eventos para fazer novos modelos de negócio, de compartilhamento de risco, de acesso gerenciado. E muito disso já está no estágio bastante avançado por conta de IA. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Thiago, por favor. Obrigado, Marina. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer desde já a atenção aqui dos colegas. Agradecer também dividir esse palco com a Marina e com o Marcelo, que está online. Bom, eu sou Thiago Pavinho, sou psicólogo de formação. Minha trajetória sempre foi na área de dados e economia da saúde. Já tive startup, vendi, tive experiência, né, de ir lá, abrir capital na Nasdaq também, mas aí depois vocês vão assistir uma palestra em seguida de uma pessoa que é muito mais experiente nisso, que é o Rogério Vivaldi, que vai estar aqui falando. E hoje eu sou consultor e pesquisador da FIPE, né? A FIPE todo mundo lembra no Brasil na hora de comprar e vender carro, né? Da tabela FIPE, né? Pois é, esse mesmo instituto de pesquisas econômicas ligado à USP, né? Do qual eu faço parte agora e desenvolvo algumas pesquisas e inovações, principalmente na área de economia da saúde. E claro, não deixo de ser ainda, né? Empreendedor e investidor agora em startups. Marcelo? Oi, pessoal, tudo bem? Queria agradecer o convite da comunidade FIS, é um grande prazer estar conversando com vocês de novo. Meu nome é Marcelo Tournier, eu sou médico de formação, eu trabalhei em vários lugares dentro do sistema de saúde no Brasil, desde a parte pública como na privada, e também em entidade do terceiro setor, como tive um prazer enorme de trabalhar por mais de 10 anos na Confederação Nacional da Indústria, no Sistema S, onde a gente conseguiu estruturar aí uma rede de centro de inovação, uma série de parcerias internacionais super interessantes para fortalecer essa parte de prevenção e promoção de saúde no setor industrial brasileiro. E em 2017, 2018, eu resolvi tirar um sabático, vim para os Estados Unidos estudar essa coisa de inteligência artificial, que naquela época era algo que a gente praticamente ficava vendo em matérias, né, de revista, como algo que assim, que era algo que o futuro estava chegando, mas pelo fato de a gente já estar mais antenado em tecnologia naquela época, eu já estava vendo um potencial nisso. Apostei e vim com a minha esposa, cachorra, 7 malas para os Estados Unidos fazer um sabático e acabei ficando por aqui. Eu hoje estou trabalhando com uma empresa, né? Na verdade o pessoal me anunciou aí como a Pixel, mas a nossa empresa, que era uma startup do Silicon Valley, foi adquirida pela Datavant, que é uma empresa que é pouco conhecida nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil, mas sempre que aqui nos Estados Unidos alguém está mexendo com um medical record em algum hospital, vai ver o logo dessa empresa em algum lugar, porque é uma das principais empresas que trabalha na questão de movimentar medical records, né, por trás dos panos, né, e fazer com que essa questão de interoperabilidade acabe funcionando na prática. Eu lidero um time aqui de inteligência artificial com especialistas e engenheiros na área, onde a gente desenvolve uma série de soluções que partem desde a parte de, olha, onde a gente encontra aqui um medical record de um paciente numa área rural, que está lá num médico que ainda usa prontuário de papel, que vai precisar ser escaneado e jogado para um sistema de prontuário médico eletrônico,
até a parte onde esses prontuários de texto vão começar a ser transformados realmente em conhecimento, né? Em dados semi-estruturados, depois dados estruturados, conhecimentos e insights. E oferecidos para diversas indústrias, né? Como, por exemplo, clínicas, seguradoras, parte jurídica, farma, hospitais, sistemas de saúde pequenos, médios, grandes. Então, eu tenho essa questão de estar muito aventureiro aí nessa área de data science. Tenho uma afiliação também acadêmica com o Institute for Globally Distributed Open Research, onde eu sou pesquisador independente e procuro sempre opinar aí nos grupos de WhatsApp. Ultimamente vocês não têm me visto muito aí, porque eu ando no projeto Stealth na área de Health Tech brasileira, mas em breve vocês vão voltar a me ver aí dando meus pitacos no WhatsApp. Boa. Marcelo, vou aproveitar que o Marcelo está conectado e trazendo esse ponto, algo que a gente estava discutindo, né, no nosso pequeno grupo de 4 pessoas ali de WhatsApp, muito relacionado ao Brasil ser um sistema ainda muito fragmentado. A indústria da saúde ainda é muito fragmentada, né? E o Brasil tem um objetivo muito grande, se fala muito o tempo inteiro, em vamos buscar a interoperabilidade. Paulo da MV está aqui, é um dos que corre atrás muito disso. Mas é um grande desafio, um desafio enorme que a gente vive no Brasil hoje, para a gente ter mais produtividade, para a gente usar mais a inteligência artificial com o propósito que ela existe, é a falta de interoperabilidade. Nos Estados Unidos, que você está vivendo aí um outro mundo, o que você acha que tem de boas práticas que a gente pode trazer aqui para o Brasil e ter como uma referência, ou até falar o que é boa prática do Brasil vivendo aí? É uma excelente pergunta, e a galera sempre me pergunta em boas práticas, espero escutar uma resposta mais tecnológica, né, por ser mais da minha rotina, do meu métier. Mas se a gente pensa um pouco em teoria dos jogos, né, a gente vê que a regra do jogo ela é muito importante para a gente pensar em como um sistema ele pode ser construído ao longo do tempo. E eu acho que uma das regras mais importantes que foram criadas aqui, e outra consideração também importante é o seguinte, é a diferença dos sistemas, né? O sistema de saúde americano e o sistema de saúde brasileiro, eles são ortogonalmente diferentes, né? Enquanto um vai para um lado, o outro vai para o outro. Aqui nós temos múltiplas fontes pagadoras, é um grande problema de você ver isso, até do ponto de vista do governo, normalizar isso aí, né? Do Medicare, do Medicaid. Vocês acompanharam a conjuntura atual, né? O governo está em shutdown agora e a principal razão do governo americano estar em shutdown são discussões políticas com relação a como o orçamento, né, desses grandes modelos aí tem que ser gasto. É um orçamento do tamanho do PIB do Brasil, então imagina, né, é algo que é extremamente complexo aí de chegar em um consenso, né, tirando qualquer juízo político aqui, independente de juízo político, o consenso na questão de budget é algo realmente extremamente complexo de ser normalizado. Mas voltando lá onde a questão da interoperabilidade começou a mudar nos Estados Unidos, eu gosto muito de sempre lembrar como isso funciona, como isso começou realmente a dar o spark, né, que deu a fagulha, que deu a mudança nisso, foi lá em 2009, quando o presidente Obama assinou uma lei que chama High-Tech Act. Essa lei, ela simplesmente deu 3 linhas, né? Ela disse o seguinte, em 10 anos, os hospitais, né, eles têm que estar todos integrados com prontuário eletrônico e tem que ser um sistema que converse um com o outro, independente de quem for o vendor, independente de quem oferecer. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte, a partir do início do ano que vem, nós vamos começar a dar um bônus de $50 mil para cada provider, para cada médico que começar a adotar o prontuário eletrônico. Esse bônus vai ser dado por 2 anos. A terceira coisa é a seguinte, depois do 3º ano, se você não estiver usando prontuário eletrônico, você vai ter
você vai ter aí um desconto, né? Você vai ter aí uma penalidade de 1% do seu faturamento, de todos os reembolsos que vierem do governo. E essa penalidade ela vai aumentar a cada ano até chegar a 10% lá no 10º ano. Então, assim, resolveu o problema aí de fazer isso, porque em 2017, 90% dos hospitais já adotaram o prontuário eletrônico, porque foi criada uma cenourinha, foi criado um modelo de incentivo para esse tipo de tecnologia, certo? Independente da forma como essa integração acabou sendo feita, porque foi feita meio que a trancos e barrancos, né? E foi surgindo outros modelos de interoperabilidade para ajudar esses vendors a conversar um com o outro, tipo Fire, e esses outros formatos, né? Mesmo assim, ainda existem desafios enormes, como eu falei para vocês, né? Do projeto em que a gente faz aqui, em que a gente tem aí pessoas que estão em áreas rurais que ainda usam prontuários de papel. Então, em pequenas clínicas, em pequenas práticas lá numa área rural, e como é que integra o dado? Vem empresas, tipo essa empresa com quem eu acabo, né, fazendo alguns projetos aqui, e leva lá um scanner de 20 quilos lá numa mala dentro de um carro, vai para uma clínica numa área rural, e aquela pessoa vai lá escanear os prontuários do médico lá uma vez por mês, leva de volta no computador, e lá de volta na empresa ela vai lá e sobe isso lá para o sistema do prontuário eletrônico. Então, ainda tem um modelo meio mágico de Oz aí nisso aí, onde precisam ter integradores de dados, né? Alguns players que têm esse sentido aí, né? Mas como eu falei, esses players eles só existem porque existe um incentivo econômico, seja um incentivo de ganhar algum dinheiro com isso, do ponto de vista de que o reembolso vai ter um prêmio, ou, no caso atual, por exemplo, ter um desconto aí, uma penalidade significativa aí no que ele vai receber de reembolso do governo. E o Medicare é altamente significativo, nós estamos falando do PIB do Brasil, né, em termos de faturamento, para o que volta. Então, se a gente não tem um sistema de incentivos aí, de pesos e balanços que acabe incentivando isso, na minha opinião, aí eu estou colocando a minha opinião aqui, realmente é bem difícil da gente conseguir construir algo que vá mostrar o valor disso, né? E eu parabenizo qualquer pessoa que está empreendendo no Brasil aí, está tentando melhorar esse cenário, tentar melhorar essa situação sem nenhum sistema de incentivos que a gente acaba sabendo que não tem no Brasil. Porque ter o dado por ter o dado, bom, quem já mexeu em dados de saúde no Brasil sabe, né? Ah, não, agora eu tenho dado, tá? Você vai lá olhar o dado lá, você vê que aquilo lá é um petróleo bruto, aquilo tem que ser minerado, tem que ser arrumado, tem que ser ajeitado. Então, concluindo aí a resposta à pergunta, né, eu acho que a prioridade mesmo ela acaba passando por um sistema de incentivos antes da gente começar a falar de padrões de tecnologia, antes da gente falar de padrões de interoperabilidade, antes da gente falar das sopinhas de letra da moda, que MCP agora é uma sopinha de letra da moda também, que a galera adora falar, muita gente não sabe nem o que é isso, e por aí a gente vai. Então, é mais ou menos nesse sentido em que eu acredito que a gente precisa começar uma discussão com os policy makers no Brasil urgente, em que modelos de incentivos a gente vai começar a adotar para esses atores entrarem nessa ciranda, e a gente poder fazer de fato essa integração, né? Não só com a parte privada, com a saúde suplementar, mas também isso conversar de um modo adequado também com o sistema público, onde a gente já tem aí um sistema de saúde digital bem adiantado e que se beneficiaria muito dessa integração com esses outros atores. Sim. Ô Marcelo, eu estou tentando conectar aqui, porque o que o Marcelo trouxe, né? Fazendo um apanhado aqui. Vamos criar alguma forma de incentivo para que tenha mais adoção. Agora, pensando no nosso paralelo de inteligência artificial, é uma commodity ou é um diferencial estratégico? Né? Porque se a pessoa precisa de um incentivo também para utilizar, o que torna isso não ser uma commodity? Porque, olha, eu utilizo porque eu vou ganhar $50 mil. Como que você usa de uma forma estratégica? Aqui que vai estar a diferenciação. Porque se a pessoa
usa porque ela é obrigada a usar a inteligência artificial, ela provavelmente vai viver num cenário de commodity. Mas se ela souber utilizar a inteligência artificial de uma forma estratégica, que é o que o Thiago vai compartilhar aqui um exemplo, e na sequência eu vou compartilhar um também, é onde, de fato, a gente pode colocar a IA em um pilar diferencial. Senão, facilmente vai virar uma commodity. Você quer comentar, Thiago? Obrigado, Marina. É difícil imaginar o mundo da saúde ou qualquer área hoje do setor econômico sem IA. Eu diria que a IA está para a saúde, assim como o trator está para a agricultura, assim como o guindaste está para a construção civil. É interessante pensar esse exemplo, ele nem é meu, é de um professor lá da USP, que ele fala o seguinte: olha, quando você pensa no trator, não dá para imaginar a eficiência no campo sem o trator. Mas não é qualquer trator para qualquer plantação. Se você observar ao longo do tempo, os tratores foram se especializando em determinados tipos de plantações, solos, foram se diferenciando. Assim também vai acontecer na saúde, tem que acontecer. Tem um antropólogo radicado ele é grego, ele chama Ethan Papanikoulos. Nome até bem curioso. Assim. Ele é um antropólogo que depois foi fazer economia na Universidade de Sorbonne, na França, e ele fez uma análise sócio-histórica mostrando o seguinte: os países que conseguiram ser um pouco mais equitativos em termos de saúde, e aí, meu caro amigo Marcelo, companheiro de várias palestras e jornadas, os Estados Unidos talvez não seja o melhor exemplo, né? Bom a gente deixar citado isso. Então, ele analisou vários países, né, a partir de uma perspectiva de expectativa de vida, alguns indicadores específicos, né, de longevidade e desenvolvimento econômico. Né? Essa foi a principal teoria dele. E ele conclui uma coisa super interessante, Marina, que faz a gente pensar. E a fala do Marcelo, acho que ilustra isso. Ele fala assim: olha, quando você está falando de uma população menor, vamos pensar num exemplo tribal, até ele fala, né? Você precisa de muito pouca organização de informação para cuidar das famílias, né? A gente remonta àquela ideia do médico de família antigamente que conhecia todo mundo. O médico minimamente organizava a informação porque o resto ele tinha na cabeça. Na medida que isso vira uma política pública, né, que uma sociedade, um país precisa organizar um sistema de saúde, é interessante que ele fala o seguinte: a eficiência do sistema de saúde passa diretamente pela capacidade de organizar a informação da sua população. Não só no sentido de distribuir recursos, mas até de obter planejamento econômico. Né? Aí um exemplo disso é a Islândia. A Islândia hoje talvez tenha o maior banco de dados genéticos, o mais completo. O mais completo banco de dados genéticos da população do país. Quase 98% da população tem um exame genético, isso está no banco de dados do governo. Eles começam a fazer hoje planejamento das 2 próximas gerações, de quais serviços eles vão precisar fazer, quais iniciativas vão precisar ser feitas. Bom, tendo dito isso, né, que quanto mais data-driven for um sistema de saúde, mais performático ele tende a ser de acordo com essas pesquisas. E aí isso explica porque, se você entende isso, o governo cria uma política pública para falar: não, eu preciso desse dado, e eu preciso desse dado bem construído para eu criar uma série de tecnologias em cima disso. É o caso que o Marcelo citou, que os Estados Unidos entendeu isso, falou: bom, peraí, está muito bagunçado, ou a gente começa a organizar esse dado, ou então a gente não vai conseguir extrair o valor necessário. A parte da inteligência artificial, os economistas discutem muito isso, né? E até mais cedo foi citado aqui os profissionais que ganharam, né, os pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel, né? Que foi o Philippe Aghion, da França, e o Peter Howitt.
teve mais um, né, que fez a análise sócio-histórica, mas o que eu achei interessante, né, na teoria deles é que eles falam exatamente da destruição criativa, ou seja, a maneira como uma nova tecnologia substitui as outras e substitui o jeito como as pessoas fazem as coisas. No caso, como a gente faz saúde. Se a gente usar a teoria deles como base, como um princípio econômico, né, como um princípio de geração de riqueza, e aqui eu estou falando especificamente de geração de riqueza na saúde, né, ou a partir da saúde, né, nesse mercado, que é um mercado, em geral, difícil de inovar comparado a outros, né. Ele fala o seguinte, olha, na medida que os empreendedores, né, em uma sociedade conseguem atender melhor os pacientes, atrair mais fontes de receita e gerar mais lucro, aí está a vantagem competitiva, né? E aí, gente, vamos pensar. Você tem a IA, por exemplo, ajudando você a fazer laudos com um custo 20% menor. Isso já é uma vantagem competitiva. Você tem sistemas conectados em hospitais para fazer gestão de leitos, com o IA que faz predição de alta, IA que faz predição de evolução de paciente e que otimiza giro de leito em até 10%. Né? A gente, por exemplo, tem trabalhado em algumas iniciativas que ajudam, por exemplo, as empresas a negociarem planos de saúde com as operadoras, e por ter uma boa previsibilidade de risco, não no horizonte de 1 ano, mas no horizonte de 3 ou 4, os reajustes costumam ser até 15 pontos percentuais menores. Aí você soma uma eficiência operacional aqui, você soma uma eficiência tática ali, e você soma uma eficiência estratégica, isso te torna naturalmente mais competitivo. Então, o que eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito bem é como a gente obtém o ROI a partir dessas iniciativas de inteligência artificial, porque o jeito como a gente entende que se faz o trabalho no dia a dia, com essa nova tecnologia, vai mudar, porque ela vai organizar a informação de um jeito diferente. Se não tem ROI, não tem por que utilizar, né? Exato, né? É que o ROI em tecnologia, Não, mas é interessante que o ROI em tecnologia, como os próprios laureados pelo Prêmio Nobel falam assim, é interessante que eles falam isso, é a destruição criativa que dá retorno a longo prazo para toda a sociedade que vai fazer a adoção dessa tecnologia, né? O time é uma financeiro jornada. Tem que entender, né? Tem que ter a visão estratégica. Eu queria trazer alguns exemplos. Você trouxe aí alguns super-chave com números muito claro, mas das minhas experiências. Vou trazer um do meu contexto ali anterior, quando eu atuava na GE, e outros 2 mais recentes. Mas como adotar a inteligência artificial. Lá, quando eu atuava na GE, tinha uma tecnologia que trazia o direcionamento de onde tinha determinado risco de uma patologia, um desvio padrão em uma ressonância magnética. Então, ele já indicava, olha, tem alguma coisa acontecendo ali. Aí ela até podia direcionar o que está acontecendo. O médico ele tinha 2 opções. Ele tinha a opção de falar, essa IA está querendo fazer o meu trabalho, ou ela tinha a opção de deixa eu aprender como que a IA está fazendo e deixa eu ser mais produtivo e não deixar nada passar. Então, ela ajudava ele não deixar nada passar. E quem adotou isso mais rápido, começou a produzir muito mais laudos, fazer muito mais exames, ter muito mais confiabilidade e menos risco judicial para poder cuidar de um paciente com mais atenção. Então, ele começou a fazer mais rápido, com mais assertividade e ter mais tempo para cuidar do paciente do lado humanizado. E a gente já fala, a nossa pauta de fechamento vai ser o lado humanizado. Depois eu tive uma experiência de uma empresa que eu invisto hoje, que ela faz a leitura por IoTs, ela traz todo o cuidado primário através de IoTs, sobe para uma plataforma e leva para a telemedicina também uma hipótese diagnóstica. O que ela está fazendo aqui?
trazendo mais eficiência para a telemedicina. Porque a telemedicina, só na frente ali de uma tela, ela pode ser muito eficiente. Hoje ela tem 80% de eficácia, mas ela pode ter 95%, se ela tem uma inteligência artificial apoiando ela. Então, ajuda muito mais a assertividade. E aí, no meu contexto hoje, na NHJ, a gente não tem N de pacientes o suficiente quando eu falo de cada doença rara no Brasil para a empresa NHJ. Eu vou diminuindo o N e para uma inteligência artificial eu preciso ter volume, né? Eu preciso ter um N expressivo para ela aprender, para ela ser inteligente e tomar decisões. Mas como que eu utilizo hoje? Tudo que eu estou desenvolvendo... Outro dia eu fui falar com o meu sócio, o CTO, falei, a gente precisa acelerar, a gente precisa ser mais rápido. Quantas pessoas a gente tem que contratar? Aí ele chegou para mim, eu tenho que colocar mais tanto em IA. Falei, opa, gostei dessa conversa. Então, a IA, e não é que eu estou diminuindo a contratação de alguém, mas é porque a gente queria trazer uma inteligência diferente naquele desenvolvimento. Eu queria trazer algo que já foi feito um dia, que tem um padrão e que pode acelerar o meu desenvolvimento para poder contratar pessoas do mundo de cuidado assistencial. Então, se eu consigo desenvolver mais rápido uma tecnologia, com mais acuracidade, que me assegura que eu estou cumprindo a LGPD da forma adequada, que ela faz os cheques necessários, que a LGPD está em ordem, que ela começa a repetir o que eu estou fazendo com a mesma inteligência que eu coloquei ali, as pessoas que eu vou ter que contratar não vão ser as pessoas necessariamente de tecnologia. Eu vou precisar trazer as enfermeiras, os psicólogos, eu vou precisar trazer os nutricionistas, os fonos, que é quem vai cuidar do paciente ali no dia a dia. Quem vai dar o acompanhamento da jornada. Então, usar a inteligência artificial, ela vai ter um contexto. Cada contexto você tem que utilizar de uma forma diferente. Ou é para ser produtivo para um paciente, ou é para ser produtivo no desenvolvimento, ou para melhorar o diagnóstico. Então, essa é a grande diferença também, né, adicionando o ponto de vocês, entre ser uma commodity ou realmente diferencial estratégico. E para a gente fechar, que a gente já está bastante atrasado aqui nos painéis, eu queria que cada um mandasse uma mensagem final, mas relacionado à humanização. Como a gente garante que tenha uma adoção, mas mantendo um cuidado humanizado? E, Marcelo, se você puder começar. Claro. Eu acho que a grande chave para a gente manter isso humanizado parte um pouco do que você acabou de falar, né? Que muita gente hoje está no hype de que quanto de IA eu tenho que jogar em cima desse projeto aqui ao invés de gente. E a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui é que é o seguinte, gente. A gente, infelizmente, não está ainda num momento onde essas ferramentas estão maduras o bastante para a gente substituí-las com pessoas. E que elas são, hoje em dia, né, um copiloto, né? Como a própria Microsoft fez um branding que eu acho que funcionou muito bem. Elas são um copiloto. Elas são como se fosse um estagiário, né, onde você está ali tentando orientá-lo de modo muito específico a fazer aquela tarefa. Mas que ele tem os seus lapsos de brilhância ali que às vezes nos impressionam com algumas respostas que realmente vão um pouco além do que a gente esperava. A minha experiência prática trabalhando com isso, com times de tecnologia, é a seguinte, é que, de modo muito grosseiro, 30% do trabalho, apenas 30% do trabalho que a gente pega vindo desses agentes de IA realmente pode ser aproveitado. Os outros 70% a gente acaba jogando fora. Muitos podem chegar e olhar, cara, é loucura isso, como é que eu vou confiar numa coisa que gera 30%? Mas se você realmente é um profissional qualificado e sabe como você tirar e separar o que é o lixo e o que não é dali, você realmente consegue pegar e fazer a diferença nesse processo, porque você vai ser mais rápido e mais produtivo. Mas você precisa de pessoas que estejam organizando o seu trabalho de modo a saber utilizar essa nova ferramenta. Eu acho que ela está vindo para ser um novo
apoio de desenvolvimento para os programadores, do mesmo modo que a gente vai ser mais um instrumento na mão do profissional de saúde, do médico e de enfermeiro, que usa um estetoscópio, né, e que aprendeu a usar o estetoscópio mais de alguns séculos atrás, e que agora vai ter mais uma ferramenta disponível para ajudá-lo a tomar as decisões. O que a gente vai precisar aí é justamente afinar o tom dessas ferramentas, providenciar os dados de modo adequado e seguro para a gente poder fazer aí esse intercâmbio, né, de informações e treinar as pessoas também a fazer melhor uso dessas ferramentas. Como eu já tive alguns workshops de IA para médicos, onde a gente vê que uma simples organização de um prompt, às vezes, para uma ferramenta dessa, gera uma diferença absurda na qualidade do output e também na qualidade de vida de quem está usando isso, que se frustra menos e consegue ajudar melhor aí os seus pacientes, cuidadores e até mesmo os pacientes que querem buscar informações, né, usando essas ferramentas. Eu não vou conseguir tirar o viés econômico dessa minha fala, tá, Marina? Mas eu vou puxar para a humanização, para o lado mais psicólogo da minha formação original. Mas eu acho que para dar esse recado, a gente tem visto esse hype da IA começar a estabilizar. Muitos projetos vão morrer, né? Você tem até algumas matérias e estudos do MIT que 95% dos pilotos de IA vão morrer. E tem um autor de lá chamado Michael Kussomano. Esse nome vale a pena ficar na memória de vocês, pessoal. Ele foi simplesmente consultor do Bill Gates e do Steve Jobs para a construção de plataformas. Ou seja, é um senhorzinho muito bom, entende das coisas e viu esse mercado. Ele é professor do MIT. E ele deu uma aula recentemente, e eu achei muito interessante que ele fala assim, olha, o ROI dos projetos de IA, eles acompanharam aproximadamente 230 projetos em várias áreas, setor econômico, setor financeiro, agro e saúde. E o que ele notou foi o seguinte, por que o ROI não vem? Ou melhor, quando vem o ROI? Olha que interessante, ele listou 6 pontos. Primeiro, base de dados confiáveis e curadas. O famoso entra lixo de um lado, sai lixo do outro, né? Capacidade de especialização. Isso implica, especializar uma IA, pessoal, implica muitas vezes em você fazer fine-tuning ou ter uma infra de processamento e técnicos que saibam fazer isso, né? Acho que esse é um ponto de atenção aqui para o Brasil, mas os melhores projetos têm atenção com isso, tá? Terceiro, o que a IA faz é uma rotina decisória, repetitiva e muito específica. Não é para tudo. É específico. Como o Marcelo diz, né, de 100 você aproveita 30, né, Marcelo? Por quê? É a parte muito específica. Tem que saber usar, né? Exatamente, exatamente. Tem que ter um roteiro muito específico para a IA performar. Ela tem um conjunto de regras de negócios muito claras, né? Esse conjunto é muito claro. E aqui a gente está falando de processo. Então, tem gente que fala, bota uma IA aqui no meu hospital, bota uma IA na minha clínica. Ontem mesmo, 2 colegas estavam falando sobre isso, né? Então, tá bom, a ideia aqui é ajudar a área jurídica a fazer gestão de contrato. Tem nada a ver com a área da saúde. Tá bom. Qual que era o desafio? A gente precisa saber, por exemplo, contrato de 1 milhão, quanto ainda falta? Beleza, essa parte é fácil para a IA extrair do contrato e colocar lá o número. Como que a gente faz para saber se já foi pago ou não? Pronto, começou uma briga dentro da sala. Uma parte falava que era via nota fiscal, outra informação tinha que vir do financeiro e comprovante de pagamento, quer dizer, não tinha um processo. Aí a IA não faz milagre, ela não vai resolver esse processo para você. A parte de pilotagem ou operação assistida, tem que acompanhar, senão o ROI não vem porque os ajustes serão necessários. E aí a parte mais importante para fechar, Marina. Confiabilidade do usuário. Confiabilidade do usuário. Não adianta fazer tudo isso. Se a percepção na ponta é que o valor agregado não foi convincente, o projeto de IA morre. Então, do ponto de vista de humanização, a gente vai ter que pensar todo um conjunto de segurança para tornar a resposta da IA crível, aceitável,
e principalmente alinhado às necessidades do indivíduo. A gente tem uma capacidade de personalização nunca antes vista. Só que a gente tem que usar isso de modo a trazer uma resposta digna e convincente, e às vezes não é a resposta que o usuário quer ouvir. Daí o desafio da empatia dentro da IA. Né? Então, eu quero deixar esses recados finais aí com a parte de humanização. Excelente. Para fechar, gente, quero fazer uma pergunta e eu vou falar em cima dela. De todos que estão aqui na sala, alguém, levanta a mão bem alto, alguém acredita que 100% da população brasileira está bem assistida em saúde? Poxa, gente, ninguém. É o que a gente imaginava. Imagina, dos nossos 210 milhões de pessoas, falta muito acesso. E não é porque o SUS não investe muito, porque investe muito. Mas a gente tem uma quebra da informação. A gente tem falta de processo. As áreas não se integram, o próprio público-privado não se integram. Os próprios dados nossos de pacientes não se integram. Então, aqui entra muito o que a IA pode nos ajudar. Tem serviço para todo mundo, gente. Se 100% da população for ser atendida, tem trabalho para todo mundo. Não necessariamente o mesmo trabalho, mas tem trabalho para toda a população brasileira. O que a gente precisa usar a IA para gerar acesso para a população? Um acesso sustentável, que gera produtividade, que faz a gente chegar a determinada molécula de cuidado, puxando a sardinha aqui para o mercado de doenças raras, chegar uma molécula de cuidado para um paciente, chegar uma molécula de crônicos, um medicamento de crônico para um paciente, mas para qualquer paciente, seja o da região ribeirinha ou seja o que está na Faria Lima. Eu não tenho a utopia de acreditar que o cuidado algum dia vai ser igual. Não vai, gente. Né? Isso vai ser sempre diferente. Tem quem tem condição de investir em algo, um tipo de cuidado diferenciado, determinado hospital, determinado especialista. Mas acesso, a gente precisa buscar que chegue para todo mundo. E para isso acontecer, a gente tem que tornar os processos muito bem alinhados, os dados integrados e estruturados e utilizar a IA para nos fazer ser mais produtivo, gerar mais alcance. Então, com essa mente, tem muita gente que precisa de acesso. Então, vamos utilizar a IA para transformar e a gente adotar ela para que ela seja estratégica e aí ter lugar para todo mundo e gerar acesso para todo mundo. Então, com isso, eu queria agradecer aqui, Marcelo, seu tempo aí virtualmente, o Tiago, o time todo da Fizweek e a vocês. Obrigada por nos assistirem e excelente evento aí nos próximos 3 dias. Obrigada.